aeroportos, entre Lisboa, a norte de Lisboa e a sul do Porto. Nós estamos exatamente na zona toda do centro de Portugal. A fronteira, uma parte é com a Espanha, fazemos fronteira com a Espanha de 270 quilómetros, 279 quilómetros é a parte do Atlântico, temos 4 parques naturais, 5 reservas naturais, 2 áreas protegidas e 2 geoparques. Começando de sul para norte, como se tivéssemos entrado por Lisboa e vamos sair pelo Porto, aí a primeira região vinícola que nós temos é a região dos vinhos de Lisboa. Essa região dos vinhos de Lisboa é toda uma faixa litoral, portanto há uma grande influência da parte litoral, dos ventos marítimos, e em termos de destinos, o que é que temos essencial para visitar na região vinícola dos vinhos de Lisboa? Temos Óbidos e toda a costa oeste. Óbidos é essa vila medieval, muralhada, encantada, que toda a gente conhece. Estamos falando de uma região que está a 50 quilómetros a norte de Lisboa, não é? Portanto, estamos muito próximo do aeroporto de Lisboa, mas a parte de Óbidos, temos ainda, logo ali a 4 quilómetros, temos Caldas da Rainha. E Caldas da Rainha é, digamos, um dos maiores centros de cerâmica nacional, a famosa cerâmica de Rafael Bordal Pinheiro. À parte, você vê aqui na foto, essa imagem lindíssima e colorida não é mais do que o mercado da fruta que há diariamente nas Caldas da Rainha. Portanto, tudo quanto é produtor, ele vai vender diariamente ao centro da cidade e das Caldas a sua fruta de produção biológica diretamente vem do campo para as cidades. A parte disso, toda esta região vinícola da região de Lisboa, onde está o Óbidos, onde você vai encontrar Caldas, encontra 2 patrimónios da humanidade. O Mosteiro da Batalha, esse sim, um mosteiro do gótico flamboyant, tem a ver com uma batalha dos portugueses e a Espanha, e depois tem o mosteiro da Alcobaça, esse muito próximo de 2 destinos essenciais de surf. Nazaré, conhecida mundialmente pela onda gigante, mas a Praia da Nazaré é muito mais que a onda, essas famosas campeonato do mundo das ondas gigantes da Nazaré. A propósito, você me vai perguntar, a Nazaré tem onda gigante todo ano? Não. Esse campeonato do mundo das ondas gigantes tem um tempo específico. Ele decorre na época de inverno, quando o mar Atlântico é mais bravo, e aí vai de novembro a março. Esse é o campeonato do mundo das ondas gigantes. Mas a parte da Nazaré, você tem outros spots de surf. Tem Peniche. Peniche é um porto de pesca tal qual como a Nazaré, mas Peniche tem um encanto especial. Peniche em frente, você toma o barco, há um barco regular, começa em junho e vai terminar em 15 de setembro, e você pode ver as ilhas de Berlengas. A ilha de Berlengas é um complexo de 3 ilhas, sendo a maior, a Berlenga maior, onde você tem toda uma fortificação que foi erguida nessa zona para a proteção marítima de Portugal. E, naturalmente, na ilha de Berlenga você tem uma fortaleza em pleno Oceano Atlântico que serve também de alojamento. Convém dizer que essa ilha das Berlengas, neste momento, é 100% sustentável, ou seja, não há qualquer vestígio. Antigamente a gente fazia o transporte do gasóleo para abastecimento elétrico, tudo isso acabou. Neste momento a ilha é 100% sustentável, tem uma capacidade que está muito bem regulada de presença de pessoa humana nesta ilha, e ela tem uma coisa importantíssima, ela serve como um dos pontos essenciais da observação de aves. Ela cruza a migração de diversas aves, portanto é um ponto estratégico de observação de aves, e é também um sítio especial de mergulho nesta região. Logo ali ao pé de Óbidos, você tem uma coisa que se chama Lagoa de Óbidos. Essa Lagoa de Óbidos é uma lagoa que se desenvolveu que tem ligação ao mar e ao Oceano Atlântico, e essa lagoa, a maior parte dos campos de golfe da nossa região centro estão na região de Óbidos. Ou seja, nós temos 5 campos de golfe nesta região, todos
Esses campos de golfe, os resorts têm hotéis de 5 estrelas e a maioria dos campos de golfe, metade, oito buracos, por exemplo, são com vista lagoa, os outros 8 são vista mar. O que significa essa lagoa, neste momento, você tem já algumas empresas privadas que fazem passeios de barco, e esses passeios de barco você pode desenvolver um piquenique, por exemplo, e parar a pedir ao operador turístico e ele pode desenvolver um piquenique numa das ilhas da Lagoa de Óbidos e fazer um piquenique para os seus clientes. Isso tudo é possível. Relativamente às adegas, estamos falando de uma região vinícola, que é a região de Lisboa, a adega mais próxima de Lisboa é essa Quinta do Gradil. Essa Quinta do Gradil se mantém nessa região há muitos anos, ela tem ainda alguma influência do Marquês de Pombal, foi um lugar erguido no tempo do Marquês de Pombal, mantém a sua adega, mantém a sua capela, enfim, toda a estratégia que a região vinícola desta região tem. Outra região, outra adega completamente distinta é também a Quinta do Sanguinhal. Essa Quinta do Sanguinhal, ela não tem só uma adega, ela tem 3 quintas nesta região e ela tem toda uma data perdão, está-me falhando o termo, de experiências vinícolas que você pode fazer na região. Desde, por exemplo, estamos falando, por exemplo, um almoço, ela pode organizar um almoço para os seus clientes em plena vinha. Isso é possível. O mesmo se passa com a adega mãe. Este é o oposto da Quinta do Sanguinhal e da Quinta do Gradil. A adega mãe é uma adega contemporânea, que é do grupo Ribeiralves, e foi objeto de um projeto arquitetónico muito inovador de um arquiteto português. Portanto, aqui é o oposto das outras 2 quintas. São quintas que se mantêm na mesma família, uma família tradicional, já vai na 3ª geração. Aqui é uma adega ultramoderna e o que estamos a ver na imagem é o salão onde eles fazem as degustações para grupos a pedido. Deixamos a região vinícola de Lisboa e vamos logo pegar com a região do Tejo. Tal qual como o nome indica, ela faz fronteira com o Rio Tejo. E aí o que é que temos nesta região vinícola? Um grande destino que é incontornável é Tomar. Tomar é uma cidade pequena, para ter uma noção, Tomar tem 30 mil habitantes, mas do ponto de vista histórico é uma cidade importantíssima e está relacionada com a história de Portugal. Ela é Patrimônio Mundial da Unesco, porque ela é sede da Ordem dos Templários na Europa. Ou seja, a Ordem dos Templários criou a sua fortaleza-mãe, que é o Convento de Cristo, na cidade de Tomar. Toda essa região, o que é que nós vamos aqui distinguir? Está toda ela relacionada com a Ordem dos Templários, mas não só Tomar. Logo ali você tem essa foto de Dornes, que é a Albufeira do Castelo de Bode, é um grande lago que está nos arredores de Tomar, e aí tem essa península de Dornes. E, mais uma vez, aí tem o vestígio, que é essa torre templária no meio dessa península, erguida pela Ordem dos Templários. Depois tem o Convento de Cristo, naturalmente, com toda essa conexão que é feita com a parte dos descobrimentos portugueses no século XVI, e logo na zona do lago tem vários alojamentos, mas vou só referir este Zeb Living. Tal qual como o nome indica, esse Zeb Living é o que é? Isso é na Zaboeira, é a aldeia onde fica esse empreendimento, e eles são só 5 quartos, que são 5 suítes, todas elas com vista para a lagoa. Foram 2 moças que deixaram Lisboa e resolveram vir para o centro do país, e aí elas se dedicaram ao wakeboard e wakesurf, elas são praticantes disso, e o Campeonato Nacional de Wakeboard tem lugar nesta região, e então criaram toda essa infraestrutura de alojamento para proporcionar. Tomar este ano tem um encanto especial. Estamos começando, dentro de uma semana, a Festa dos Tabuleiros. Essa festa religiosa em honra do Divino Espírito Santo só há de 4 em 4 anos. E este ano é ano de Festa dos Tabuleiros. Tabuleiro, você vê aqui nessa foto,
o que a menina transporta à cabeça. São 30 pães, são 5 filas no total de 30 pães, e para ter uma noção, cada tabuleiro tem uma média de 15 a 20 quilos. É o peso de cada esse tabuleiro. E tem uma particularidade. Cada tabuleiro tem mais ou menos a altura da rapariga que transporta esse tabuleiro. Esta é em honra do Divino Espírito Santo, e você tem o pão, tem depois o transporte da carne e do vinho, que no final da festa, dos 10 dias de festa, é distribuída a pesa, que é o quê? É feita uma distribuição pelas pessoas mais pobres, mantendo a tradição, e é dado o vinho, o pão e a carne a essa gente. O Castelo da Amorol é outra infraestrutura da Ordem Templária, que é o único castelo templário em Portugal que está numa ilha em pleno Rio Tejo. Ou seja, você, para chegar e visitar o Castelo da Amorol, tem que tomar um barco e visitar o castelo no seu interior. Em termos de adegas na região do Tejo, escolhemos só o Casal da Coelheira, que essa está mesmo muito próximo do Rio Tejo e fica na Vila do Tramagal, próximo de Abrantes. Aí sim tem todas as experiências vinícolas dessa região. Vamos deixar a região a sul e vamos caminhar para a região mais interior do centro de Portugal, e aquela que faz fronteira com a Espanha e que foi denominada como região vinícola da Beira Interior desde novembro de 1999. Aí nós estamos, esses vinhos sofrem influência de 3 regiões, de 3 serras. A Serra do Caramur, que influencia aqui, e a própria Serra da Estrela e uma parte do Val do Coa. Em termos de destino dessa região vinícola, o que temos muito importante que você tem que visitar quando vai para as experiências vinícolas são as aldeias históricas. Esse é um projeto muito interessante, foi desenvolvido com fundos comunitários. Elas são 12 aldeias históricas e elas estão efetivamente muito próximo da fronteira com a Espanha. A razão é simples, elas são também coincidentes com os 14 castelos de fronteira de Portugal. Todas elas têm um castelo e todas elas tiveram um papel muito importante durante o reinado dos reis portugueses no povoamento dessa região e mantendo todas as nossas fronteiras com Espanha. Essas 12 aldeias históricas, no caso, a foto que temos aqui é da aldeia de Monsanto, mas todas elas, nessa região, a grande maioria, você encontra alojamento. E como você pode ver nessas fotos, elas são aldeias muito pequenas. Significa que estamos falando de alojamento para individuais, FIT. O máximo tem 6 quartos, 8 quartos, não tem mais do que isso, né? Porque não vamos ter, não foram construídos hotéis na concessão de hotéis. O que temos são country houses ou turismo rural. À parte, se você for para o Parque Natural da Serra da Estrela, que é incontornável, está nessa região, aí sim. Você tem, por exemplo, na cidade de Manteigas, aí você tem essa Casa de São Lourenço. Esse é um hotel de 5 estrelas no topo da Serra da Estrela, e aí sim estamos falando num hotel com 21 quartos e 4 suítes. Ou, por exemplo, essa Casa da Cisterna, aí é uma casa de turismo rural. Essa Casa da Cisterna já é diferente, só tem 11 quartos. Mas tem uma particularidade, como estamos falando já na região muito a norte, próximo já do Val do Douro, essa é a região do Coa, onde você vai encontrar o Museu do Coa, as pinturas rupestres Patrimônio da Unesco. Essa Casa da Cisterna oferece também aos seus clientes, porque a própria dona é bióloga, e ela oferece esses passeios noturnos para você poder visitar as pinturas rupestres Patrimônio da Humanidade no Coa. Ou, por exemplo, a aldeia histórica de Marialva. Marialva está muito próximo já do Coa, e aí sim, Marialva você tem as casas do couro, country houses, que são 22 quartos.
Portanto, foram compradas diversas casinhas da aldeia e tudo isso se transformou num boutique hotel de 22 quartos. E claro, não podemos esquecer nunca a Serra da Estrela, com património natural e o único sítio em Portugal onde temos 3 meses de neve, onde o desporto de inverno você pode praticar somente 2 a 3 meses, que é a época que temos, vai de dezembro, janeiro, fevereiro, que tem neve na Serra da Estrela. Mas é muito mais do que isso. Tudo quanto é desporto ao ar livre na Serra da Estrela, caminhadas, rapel, passeios de bicicleta, enfim, a próprio projeto das aldeias históricas, ele tem um trilho das aldeias históricas que tem à volta de 100 quilómetros. Você pode fazer e percorrer de bicicleta. Nessa região da Beira Interior, deixamos há muitas adegas, tudo que eu estou aqui sugerindo de adegas são aquelas com que a gente trabalha, há muito mais do que isso. Mas, por exemplo, a adega 23, essa está quando você vem de Lisboa em direção à Guarda, para a Serra da Estrela, você encontra, junto a Castelo Novo, uma das aldeias históricas, tem essa adega 23, cujo principal objetivo é toda a sustentabilidade desse edifício, foi repensado e construído sob esse ponto de vista. O mesmo com a Quinta dos Termos. Essa quinta está mesmo a sul da Serra da Estrela, é outra hipótese, você pode ter as suas experiências vinícolas em Carvalho Formoso, ou vamos deixar ainda, que eu falei, na Casas do Couro. Essa Casas do Couro, além de ser uma country house, ela também é produtora de vinhos. Portanto, ela tem o seu produto de enoturismo para os clientes que ficam nessa região. E estamos falando numa região que é Marialva, ela está a menos de 20 minutos do Val do Douro. Há muitos clientes que fazem o Val do Douro e eles têm um produto que se chama Eatings with the Owners, e há muita gente que paga um pouco mais só para ter um almoço exclusivo com os proprietários da Quinta do Couro. A região que fica entre três serras, a gente chama a região demarcada do Dão. A sua capital é a cidade de Viseu. Por quê? Nós temos o Rio Douro a norte, que vai fazer de fronteira dessa região demarcada do Douro, tem a Serra do Caramu, a Serra do Montemor e a Serra do Bussaco, já muito próximo de Coimbra. Nessa região, aí obrigatoriamente você tem que fazer a visita à capital. Essa capital de toda essa região vinícola do Dão é Viseu. Viseu é uma cidade que foi considerada em 2021 a cidade com maior qualidade para se viver em Portugal. Não é uma cidade de grandes dimensões, mas ela é sim uma cidade do ponto de vista arquitetônico e cultural importantíssima, onde tem desde pintura, a escultura muito importante na região, nomeadamente o famoso Museu de Grão Vasco, que nasceu nesta região do famoso pintor renascentista português. Mas ela é também o que é? Ela é, como capital dos vinhos do Dão, dessa região demarcada, tudo o que há ao redor é muito importante. Por exemplo, os jardins da Casa da Ínsula. Que negócio é esse, a Casa da Ínsula? O Palácio da Casa da Ínsula, ele é um solar do século XVIII, portanto, estamos falando de alojamento que não fica em Viseu. Viseu tem muitos hotéis, muitos turismo rural. Neste caso, estamos referenciando um hotel que fica fora dessa região, de Viseu, mas fica a 20 minutos de Viseu, que é essa Jardins da Casa da Ínsula. A razão é simples. Vamos fazer aqui a ligação com o Brasil. O proprietário deste palácio do século XVIII foi Luís Melo de Albuquerque de Melo e Cáceres. Quem foi este senhor? Ele foi o general-capitão de Cuiabá e Mato Grosso, no Brasil. Ele foi o proprietário realmente desse palácio. Mais tarde foi convertido num hotel, hoje faz parte da cadeia dos hotéis Montebello, que tem hotéis por toda a nossa região, e tem os jardins, o jardim francês, o jardim inglês, e há a possibilidade de você, por exemplo, como estamos falando numa região que está no sopé da Serra da Estrela, eles têm
workshops de queijo da Serra da Estrela para o cliente, se quiser fazer, pode ajudar a produzir o queijo da Serra da Estrela. Eles têm, inclusivamente, a produção de compotas e o turista pode ajudar na feitura dessas compotas. Estamos falando de um palácio que é realmente um hotel de 5 estrelas. Logo, logo falamos dessa famosa maçã de Brafos-Mouffe. É uma característica de uma maçã que só existe nesta região de Viseu. É uma maçã muito aromática e saborosa. E, claro, não vamos deixar de falar de duas quintas de enoturismo que são importantíssimas. Uma delas, esse alojamento Casa Vilai 1255, essa é uma casa que fica em plena vinha na Quinta da Taboadela, e essa casa só pode ser alugada para uma família, só se aluga a casa por completo, ok? E o restaurante Mesa de Lemos, quando falamos desse restaurante, estamos falando da Quinta de Lemos, e é em plena vinha você encontra o restaurante Mesa de Lemos com uma estrela Michelin. Aí na região do Dão, a famosa Quinta da Taboadela, estamos falando onde tem essa casa vilai no meio da quinta, onde o turista pode dormir nessa casa vilai, rodeada de toda essa vinha nessa região, ou tem ainda a Julia Camper Wines, a Quinta do Cruzeiro, que também, em termos de experiências vinícolas, você tem uma variedade de castas e de bom vinho que se produz nesta região do Dão. Não esquecer que a região do Dão é uma das regiões mais antigas também que produz vinho na nossa região, e logo ali ao lado, se você vai a Viseu, tem uma vila que nós chamamos de Santar, que é a Vila Aristocrática de Santar Vila Jardim. Por quê? Essa vila de Santar está a 15 minutos de Viseu e ela era uma vila aristocrática e tem uma data de palácios, todos eles com jardins. Isso foi alvo de um projeto europeu e se criou esse projeto que ficou Santar Vila Jardim. Ou seja, o turista pode fazer todo esse projeto de visitar os jardins de Santar e eles neste momento já têm a produção também de vinhos, tem a componente de enoturismo. A parte disso, o próprio Paço dos Cunhas de Santar, esse palacete, foi adaptado ao Palácio Antigo a uma adega também moderna, com um restaurante, com o chefe, onde você vai fazer a degustação de toda a comida tradicional dessa região e degustar os vinhos do Dão. E, naturalmente, essa Quinta de Lemos, onde nós temos o restaurante de Mesa de Lemos, que, como você pode ver, é um restaurante que fica no meio da vinha, no meio da pedra. Ele está metido, o restaurante foi construído e concessionado no meio dessa pedra rochosa, que tem essa serra, e deixamos toda essa região de Viseu, que faz fronteira com o Douro, e vamos para a região demarcada da Bairrada. Aí temos uma região que tem ainda um pouco do Douro, mas tem toda a região muito próxima já com a costa e com toda a serra do Monte Junto e do Bussaco na região de Coimbra. Aí tem dois grandes destinos incontornáveis na região, que é a cidade de Aveiro, essa cidade que nós gostamos de chamar a Veneza portuguesa, o português gosta muito de brincar com essa história, não é mais do que Aveiro foi abraçada por uma lagoa que a gente chama de ria e provocou esses canais na cidade. O que significa, se você me pergunta a quantos quilómetros nós estamos do aeroporto do Porto, aí nós só estamos a 54 quilómetros do aeroporto do Porto. Você pode fazer de carro ou também, não tem essa opção sustentável, pode fazer de trem. Você sai do centro da cidade do Porto e em 20 minutos você está atingindo a cidade e chegando à cidade de Aveiro. Basta dizer que a estação de ferrovia de Aveiro está no centro da cidade, ou significa que você pode fazer walking distance para o centro da cidade e começar logo a sua visita à cidade, não tem problema nenhum. E essa região de Aveiro faz parte ainda
da Rede Europeia de Cidades da Arte Nova. O que significa que você pode fazer, ou a pé, ou de bicicleta, há um roteiro de edifícios da Arte Nova classificados na cidade. Ou ainda, você pode, usando esse barco muliceiro colorido, tal qual como o nome indica, esse barco muliceiro, no passado, ele colhia o muliço do fundo do canal e levava para fertilizar os campos. Isso hoje não existe mais e eles servem essencialmente para usar como barcos turísticos e de passeio turístico nas cidades. Claro que Aveiro, em termos de alojamento, nem vou aqui falar, você tem desde a cadeia Monte Belo, Vista Alegre, deve ser referida aqui que essa região da Aveiro, você tem a fábrica da Vista Alegre, com todo o complexo da Vista Alegre, com o hotel de 5 estrelas. Neste momento, o bairro dos Operários foi todo convertido a essas casas e hoje são alojamento de longa duração para turistas na Ilha, na Vista Alegre. Ou logo ali, você tem o quê? Tem a Costa Nova, essa praia icônica das casinhas coloridas, que não era mais de que no passado era um armazém onde os pescadores guardavam o seu material, depois convertido na sua habitação, e hoje são as habitações para turismo, quer de portugueses, quer de estrangeiros, na época alta de verão. A Ria de Aveiro, como ria em si, como espaço lagunar, ela tem 42 quilómetros, o que significa que você tem uma profusão de possibilidades, desde passeios de veleiro na ria, ele tem um barco que tem alojamento, você pode ficar alojado nesse barco, você tem a possibilidade de alojamento que são quartos flutuantes em plena ria, você, por exemplo, se quiser criar um programa nas salinas de Aveiro e faz tratamentos com sal, ou você se desloca de barco e vai a uma ilha e fazer o ostraveiro, aí temos produção de ostras nessa região, e aí você pode degustar os vinhos com as ostras. De referir que essa região da Bairrada é a única região em Portugal onde tem a produção de espumante. Aí é importantíssimo você poder combinar as ostras com o espumante, ou você na região de Coimbra vai provar o leitão da Barrada, o famoso leitão da Barrada, e obrigatoriamente você tem que beber o vinho espumante da Barrada. Nessa região da Barrada, deixando a região que está mais próximo e junto ao mar, que é Aveiro, você tem logo a mais 40 minutos a sul, você tem Coimbra. Bom, Coimbra todo mundo conhece, cidade universitária de excelência, em pleno Rio Mondego, tudo isso. Aí não tem. O que temos aqui são o patrimônio mundial da Unesco, que é a própria Universidade de Coimbra, e a biblioteca. Aqui convém terem atenção. Quando você está requisitando uma visita para a Universidade de Coimbra, e se quiser visitar a biblioteca, você tem que pedir. Porque se você só vai requisitar a Universidade de Coimbra, ela não vai integrar a Biblioteca de Coimbra. Ou seja, numa visita à cidade de Coimbra, e se for à universidade, você tem que pedir visita à universidade mais biblioteca joanina. Isto porquê? Porque a biblioteca tem o horário próprio de entrada de número de pessoas nessa biblioteca, completamente independente da universidade. Elas estão no mesmo espaço, ela faz parte do espaço da universidade, mas como tem uma regra específica da biblioteca, porque tem que ter a mesma temperatura, não pode ter muita gente no seu interior, você tem que pedir, para grupos, tem que pedir um bilhete para entrar na universidade, mais o bilhete de visita à biblioteca. E nessa região, muito próximo de Coimbra, tem o Leitão da Barrada, né, dessa região que é conhecida com os famosos espumantes da Barrada, e tem outro projeto muito interessante. Repara, na região da Beira Interior você tem as aldeias históricas, tem as aldeias de montanha que eu esqueci de falar, na região da Serra da Estrela. Aqui temos as aldeias de xisto. Esse projeto das aldeias de xisto, elas são 27 aldeias de xisto. Devo dizer, todas
não tem alojamento, são só meia dúzia. Você vai encontrar alojamento e, mais uma vez, estamos falando de alojamento muito pequeno. Estamos a falar de alojamento de 5, 8 quartos, ok? Neste caso, a foto que temos é da aldeia de Xisto Gondramás, está muito próximo de Coimbra. O xisto é essa pedra negra. Todas essas aldeias foram reabilitadas, inclusive não só as casas são feitas de xisto, como também todas as ruas das aldeias são de xisto, mantendo a tradição que era. E, naturalmente, falamos de outro património imaterial que é Coimbra, que é o fado. Aí você tem sessões de fado, pode organizar jantares com sessão de fado ou não na cidade de Coimbra. E relativamente a vinhos e adegas, elas há muitas adegas e variadas. Deixamos aqui alguns exemplos apenas. A Quinta do Encontro é uma quinta ultramoderna, de forma circular. Aqui eles têm produção de espumante, nesta Quinta do Encontro. E se você olha para a foto, tudo que está à volta, você pensa é a vinha. O restaurante, tem um restaurante onde você come é no primeiro andar, com vista para a vinha. E onde é que está a adega? A adega está toda na zona interior, submersa por baixo deste restaurante. É numa forma circular. O mesmo, famosíssimo, é a adega Luís Pato, sendo que esta família Pato mantém uma tradição muito antiga nesta região e é ele que é atribuído algumas castas, como a Baga, muito conhecida e que foi sempre sendo alvo de uma experiência para cada vez mais melhorarmos a qualidade da vinha desta região, identificando-a com algumas castas autóctones e não castas importadas do estrangeiro, e esta adega Luís Pato é uma das adegas que nós aconselhamos a visitar. Se você me perguntar, há muito mais, e algumas, por exemplo, o Underground Aliança, das Caves Aliança, isso fica por baixo de terra, essa cave, as Caves Aliança, onde você pode ver uma exposição de João Berardo, que ele comprou de figuras africanas e da arte africana. Portanto, em termos da adega, você tem muito mais. Deixamos, única e simplesmente nesta apresentação, algumas adegas que nós aconselhamos que deverão ser visitadas na região, para além de haver mais. E vou terminar, porque já vamos confiando um pouco mais, nas redes sociais do centro de Portugal.com, esse é o nosso site, mas depois temos Facebook, Instagram, Pinterest, enfim, o que você quiser. E estou aqui para o que vocês quiserem para responder às perguntas. Obrigado, Antônio. Alguém tem alguma pergunta referente ao treinamento do Antônio? Na verdade, eu queria fazer colocações aqui, Antônio, tudo bom? Fabiano, aqui da CT. Tudo bom. Que, apesar de não ser tão conhecido, os vinhos ali da região do Dão, da Bairrada, vamos dizer, perto, às vezes, que o pessoal fala de Alentejo e do Douro no Brasil, principalmente o espumante da Bairrada, o Dão eu já conhecia e é muito bom, mas o espumante da Bairrada me surpreendeu extremamente. Eu tomei vários não, vocês vão me chamar de bêbado, mas tomei alguns em fevereiro que eu tive lá, todos de uma qualidade excelente e um custo-benefício comparado com outros espumantes ali de regiões incríveis. E eu gostei bem mais, aliás, do espumante da Bairrada do que alguns produzidos porque eu tinha tomado até bem mais caros, produzidos no Douro. Então, é muito interessante. E o segundo... vocês sabem que a gente já tem acordo, por exemplo, com a Casas do Couro, tal, aquela região de aldeias históricas que é pouquíssimo explorada aqui no nosso mercado, e a gente gosta de colocar passagens por lá, tal, vale muito a pena, porque está no centro, né, como vocês viram, e tem muita parte histórica que você vai conhecendo. Por exemplo, tem a cidade onde a alheira foi inventada porque tinha perseguição dos judeus, tem a cidade onde Pedro Álvares Cabral nasceu, que é Belmonte, né? Salvo engano. Belmonte, Isso, sim. Belmonte, certo. Então, assim, tem muita cultura do Brasil que vem de lá. Vem até mais cultura dessas regiões
do que a gente vê, às vezes, em Lisboa e no Porto, vamos dizer, relações com o Brasil, né? Tem muita relação ali. Então, são descobertas muito interessantes para serem feitas. Olha, valeu, Fabiano. Você tocou num ponto essencial que eu esqueci de falar, é essa a rota do judaísmo, em que Belmonte é o centro desse judaísmo em Portugal. Porque, como você sabe, os judeus tiveram um papel preponderante na história de Portugal, na parte toda do século XVI, nos descobrimentos, tudo isso aí. E Belmonte, você começa em Tomar, você me pergunta onde é que está a sinagoga mais antiga de Portugal? Ela está em Tomar. A sinagoga mais antiga é do século XV, ela está em Tomar, tinha uma pequena comunidade judaica. Claro, como eu falei, a Ordem dos Templários tem uma ligação com os descobrimentos e está muito ligada também com o judaísmo. Aí tinha uma comunidade judaica importantíssima. Mas todo o centro de Portugal, Guarda, Trancoso, toda essa região da beira interior, você tem, todas essas aldeias têm as judiarias ainda muito bem preservadas. E Belmonte é a única em Portugal que mantém uma comunidade judaica viva, uma sinagoga funcionando e um rabi. Essa é a verdade. E é o lugar, claro, aí fazemos a ponte com o Brasil, onde nasceu Pedro Álvares Cabral, e é o berço do nascimento do achador do Brasil. Tá? Mas, E só fazer uma outra colocação, quando ele coloca ali na região vinícola perto de Lisboa e tudo mais, eu acho que aí eu estou colocando, tá, Antônio? Não, eu não sei se é o que ah, você quer não, ouvir, mas eu vou colocar claro. aqui para a equipe. Talvez seja melhor fazendo uma subida, vamos dizer, quando a gente vai ou para Fátima, ou para Óbidos, ou alguma coisa assim, não seja em um lugar que talvez nossos nível de passageiros, até pela qualidade dos vinhos que são um pouco comparado com Dão e com Bairrada, né, são um pouco mais simples, não todos, mas na base. Mas aí essas casas ou esses vinhedos de dormir são muitas vezes experiências para pessoas, a gente tem algumas pessoas que já foram algumas vezes para Portugal. Então, por exemplo, ali perto de Coimbra tem o Octante, que Uhum. fica perto de uma vinícola, esqueci o nome do Octante, Antônio, você pode me ajudar ali, que a gente tem acordo de 20% com os octantes, e a gente põe Sim. para dormir numa região separada, vamos Uhum. dizer, do Douro, ou algo para descobrir vinhos diferentes, Uhum. e ali, ele acho que é 15, 20 minutos também de Coimbra, então você às vezes faz uma parada ali de 2 noites, fora da região vinícolas Uhum. tradicionais, para alguém que já visitou algumas vezes Portugal. Olha só, eu esqueci, nessa região ainda de Coimbra, você tem a parte toda da Floresta do Bussaco. Eu não vou falar do Palácio do Bussaco, sinceramente, isso que era a minha opinião pessoal, ele é muito bonito, é exterior, mas não aconselho a dormir. Se você for à Floresta do Bussaco, ela é, do ponto de vista de fauna e flora, importantíssimo de visitar, mas do ponto de vista do Hotel do Bussaco, do hotel, ele é muito bonito, mas está precisando, honestamente, de alguma renovação. Aí eu aconselho, o que nós fazemos nas nossas visitas você vai, toma um drink, vai ver a sala de jantar ou faz uma refeição, mas dormir eu não aconselho. Quando você falou aí dessa região vinícola da região de Lisboa, eu devo dizer para você, você vai ficar surpreendido. Nomeadamente, na Quinta do Tramagal, eles têm vinhos muito bons. E eles sabem receber muito bem. O mesmo com a adega mãe. Essa adega mãe, como a adega ultramoderna, mas eles têm. O pessoal é muito qualificado e os vinhos são muito bons. Você Eu aí visitei a Adega combina. Mãe, eu já visitei a Adega Mãe. Já, aí você pode combinar, por exemplo, o alojamento que você tem ali na zona, ou você pode ficar logo a Torres Vedras, você tem o Areias do Seixo, esses 5 estrelas maravilhoso, de frente para o mar, você tem o hotel com 14 quartos e depois tem 16 vilas, todas elas com piscina privativa, ou você fica num daqueles resorts que tem de golfe ao pé de Óbidos. Mas Óbidos em si tem várias possibilidades, ou, por exemplo, você tem um cliente, olha só, aí Caldas da Rainha, a praia mais próxima é Foz do Areio. Você tem a casa na Foz do Areio, você tem uma casa
um hotel novo que se chama Boutique Hotel 19 Tiles, nas Caldas da Rainha. Esse tem 11 quartos só e foi convidado um ceramista português para fazer e decorar o quarto. Ou seja, são 11 quartos, são 11 ceramistas que decoraram esse Boutique Hotel. Isto nas Caldas da Rainha, que está a 4 quilómetros de Óbidos, é logo ali. Ou se você quiser ficar mesmo na Foz do Areio, de frente para o mar, você tem o mais recente, que é a Vila Paladina. Esse só tem 6 quartos, mas todos com vista em Lagoa de Óbidos. O que eu quero dizer é que todas as regiões vinícolas, elas têm uma capacidade e uma diversidade muito grande. Nós falamos aqui do surf, dessa outra parte que podemos conjugar também. Mas a parte cultural entre prova de vinhos, degustação gastronômica, experiência vinícola, você pode combinar com o patrimônio cultural, que qualquer uma dessas regiões você tem muito que visitar. Mais alguma pergunta? E não, né? Então, pessoal, agradecer bastante, Antônio, a apresentação. É É um uma prazer. região a ser descoberta cada vez mais, não dá para só passar, né, como a maioria faz. Eu acho que tem que realmente gastar mais Eu acho tempo. que isso é que é, porque a autenticidade e a diversidade da região é tão grande que não dá para você passar, ou você fica e vai conhecer a região, ou então se vai passar, você não vai conhecer o que é o verdadeiro Portugal e toda essa diversidade que a região tem para oferecer. Essa é a realidade, sim. E aproveitando que o Antônio está aqui, vocês não sabem, mas o Gabriel até mandou hoje um e-mail do Luz Houses. Eu encontrei com ele na Le Miami. Nem o Dani sabe, porque eu ainda não consegui sentar com o Dani ainda essa semana, mas ele vai oferecer condição de operador para nós também ali em Fátima, que é uma opção muito É. interessante. E a gente tem o Cooking and Nature, que várias pessoas aqui também já vendem, que a gente trabalha aqui também ali perto. Então, só para esses dois aí já dar o destaque para vocês, tá? E Olha, desculpa, Dani, você Fabiano, saber ao vivo você aqui, conhece a mas região, eu não preciso fazer mais capacitação. Você, realmente é verdade, eu esqueci de Fátima, esse turismo religioso, a Luz Houses, você então já conhece, conheceu o Pedro Silva, que é o sim, diretor e sim. dono do hotel, e esse Cooking and Nature, e você agora tem o The Nest, né? Essa nova unidade que eles criaram com mais 13 quartos, né? O The Nest eu ainda não me hospedei. No Cooking eu me O hospedei Dinés agora em está logo fevereiro. ali ao lado. Você vai a pé, que são 2 minutos entre o Cooking and Nature, que tem 12 quartos, agora tem mais 13, que é o Dinés, em pleno Parque Natural da Serra da Ara e Candeeiro. Sim, sim. Tá no site deles. A gente consegue ver É, lá o The Nest. Sim. exato. Bom, obrigado, Antônio. Ótimo. Vou liberar a equipe aqui também para Valeu. correr. Agradeço bastante. De Bom nada, foi um restinho de prazer. semana aí. Nos falamos. Tudo que precisar Tá, do centro, obrigada. gente, é só perguntar. Estamos aqui para vos ajudar. Tá, valeu? Tá Muito certo. obrigada. Obrigado. Obrigado, Obrigada, pessoal. Antônio. Obrigado, Obrigado, Antônio. Antônio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, bom dia. Bom dia a todos. Ô, Dani, já fica aí um segundo, por favor. Vou Pode sair. ficar, Gabriel. Ana também pode ficar aí. Tá bom. Só você viu que eu vi agora cedo que a Bessi lá do Santa Marina de Mykonos deu a condição para nós de operação. Eu acho que esse pode ser um baita produto para a gente falar na mala direta e começar a indicar. Então, depois você até puder fazer também um e-mailzinho para a equipe, tudo, falar que a gente está com a condição com eles, tá? De net, é 20 do site, mas assim, é sempre